Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que as redes sociais são empresas com interesses econômicos e políticos, ainda acreditamos que elas defendem a liberdade de expressão? Prepare-se para desvendar a complexa teia de vieses e manipulações que nos prendem a essa ilusão. No início, as redes sociais surgiram como um farol de esperança. Elas prometiam democratizar a comunicação, dando voz a todos. A ideia de que qualquer pessoa poderia publicar, opinar e criticar o poder criou um ideal poderoso de liberdade. Essa visão inicial gerou uma crença emocional profunda. As plataformas eram vistas como instrumentos de empoderamento. Contudo, essa narrativa esconde uma realidade mais complexa e, muitas vezes, sombria. Com o tempo, essas mesmas plataformas evoluíram. Elas se transformaram em sofisticados sistemas de controle comportamental. Seus motores são interesses econômicos, a publicidade, dados, e políticos, a influência, opinião pública. Apesar dessa transformação, a mente coletiva ainda se apega à ilusão original. É aqui que entram os vieses cognitivos, emocionais e sociais. Eles distorcem nossa percepção, mantendo-nos confortavelmente enganados. Nossa mente é cheia de atalhos. As redes sociais exploram esses atalhos para nos manter engajados e, muitas vezes, manipulados. Vamos explorar os principais vieses que nos impedem de ver a verdade. Temos uma tendência natural a acreditar no melhor. Isso nos leva a pensar que grandes empresas de tecnologia querem o bem da sociedade. Acreditamos que elas estão defendendo a liberdade digital. Este viés oferece um conforto moral. Ele nos protege da complexidade e da invisibilidade dos sistemas que nos cercam. É mais fácil crer em boas intenções do que questionar o poder. A sociedade, coletivamente, se engana para evitar uma verdade incômoda. É difícil aceitar que a liberdade digital é, na verdade, vigiada, medida e comercializada. Preferimos a narrativa de empoderamento. Manter a ilusão é mais fácil do que encarar a dependência e vulnerabilidade. Aceitar a manipulação exigiria uma mudança de paradigma. O autoengano nos poupa desse desconforto. Usamos as redes sociais todos os dias. Elas estão associadas a prazer, amizade e expressão pessoal. Nosso cérebro confunde essa familiaridade com confiança. A lógica é simples, um uso o tempo todo, logo é algo bom e confiável. Essa associação automática nos impede de questionar as intenções por trás do que nos é apresentado. Temos a tendência de acreditar que plataformas gigantes são neutras. Google, Meta, X, TikTok são percebidas como autoridades que sabem o que é melhor. A tecnologia é vista como objetiva. No entanto, a tecnologia é programada com intenções humanas e políticas. A crença na neutralidade digital legitima as ações dessas plataformas, mesmo quando elas são tendenciosas. Nossa empatia online é muitas vezes seletiva. Sentimos compaixão apenas por quem é censurado injustamente quando concordamos com suas ideias políticas. A censura é vista de forma fragmentada. Quando a censura atinge o outro lado, ela é justificada ou ignorada. Isso impede que percebamos o controle estrutural como um todo. A polarização é um sintoma claro desse viés. As empresas são mestres em criar histórias. Elas nos contam sobre liberdade, inovação e inclusão. Slogans como dar voz ao mundo ou aproximar pessoas são poderosos. O cérebro humano prefere narrativas emocionais a dados técnicos. Assim, slogans substituem fatos. Somos mais facilmente convencidos por uma boa história do que por uma análise crítica. Acreditamos ter controle sobre o que vemos e publicamos. Pensamos em eu escolho o que sigo. Mas os algoritmos filtram, priorizam e suprimem conteúdos de forma invisível. Essa ilusão nos dá uma falsa sensação de autonomia. Não percebemos que nossas escolhas são guiadas. O sistema nos faz sentir no comando, enquanto nos direciona sutilmente. Buscamos e consumimos conteúdos que reforçam nossas crenças. O algoritmo, por sua vez, entrega mais do mesmo. Isso cria uma bolha personalizada. O usuário se sente livre, mas está preso em uma prisão ideológica confortável. Essa bolha impede o contato com diferentes perspectivas, solidificando preconceitos e visões de mundo limitadas. Acreditamos que sabemos o que está acontecendo nas redes. No entanto, o sistema é opaco. Ele é guiado por inteligência artificial, publicidade e engenharia comportamental. A complexidade dos algoritmos e a falta de clareza sobre como o conteúdo é priorizado nos deixam no escuro.
Acreditamos entender, mas somos apenas peças em um jogo maior. A combinação desses vieses gera um autoengano coletivo. Confundimos a liberdade de expressão individual com a liberdade estrutural. Sentimos-nos livres para postar, mas não percebemos que nossa visibilidade e alcance são filtrados. Esse mecanismo cria uma liberdade ilusória. Todos falam, mas poucos são ouvidos. Os algoritmos decidem quem é visto. O sistema se mantém estável porque a maioria acredita participar livremente, dentro de limites invisíveis. Admitir que as redes manipulam é admitir nossa falta de autonomia. A ilusão de liberdade digital, por outro lado, nos dá uma sensação de poder e pertencimento. É um conforto psicológico. O autoengano coletivo evita o desconforto de perceber que somos o produto, e não os usuários. Em termos psicológicos, é uma dissonância cognitiva resolvida pela negação. É mais fácil acreditar que somos livres do que aceitar que estamos sendo monitorados e moldados. Como esses vieses são combinados intencionalmente? As plataformas criam o que chamamos de arquitetura cognitiva de controle. É um conjunto de mecanismos psicológicos, algorítmicos e sociais. Seu objetivo é moldar comportamento, percepção e opinião pública. Tudo isso enquanto mantém a ilusão de liberdade individual. Funciona como uma engenharia emocional e cognitiva, usando nossos vieses para nos direcionar sem que percebamos. A nova forma de manipulação social não precisa proibir. Ela não precisa ordenar. Basta influenciar de modo invisível. As redes sociais criam um ambiente onde certas ideias e comportamentos são recompensados. Outros são silenciosamente punidos, por exemplo, com shadowbanning ou queda de alcance. O usuário sente-se livre, mas atua dentro de um campo emocional e cognitivo delimitado. Essa é a essência da arquitetura de controle em liberdade aparente, condicionamento real. Os algoritmos aprendem o que desperta suas emoções. Eles sabem o que você aprova ou rejeita. Identificam quais temas o mantêm mais tempo conectado. Com base nisso, o sistema molda seu fluxo de informação. Ele reforça emoções e crenças específicas. Não te mostra a realidade, mas sim a versão da realidade que te mantém engajado. Vieses explorados, confirmação, narrativa, familiaridade cognitiva. Ao não proibir diretamente, mas reduzir o alcance de certos conteúdos, a plataforma cria uma censura invisível. A ideia é condicionar o comportamento sem confronto direto. Usuários aprendem inconscientemente o que se pode ou não dizer. Vieses explorados, em autoridade digital, a plataforma sabe o que é certo, e otimismo social é só moderação, não censura. O sistema associa dopamina à conformidade. Publicações alinhadas à narrativa dominante recebem mais visibilidade. Isso gera mais prazer psicológico. Consequentemente, há uma adesão automática a certos padrões de discurso. Vieses explorados, na aprovação social, pertencimento, reciprocidade. Os algoritmos te cercam de pessoas e conteúdos que pensam como você. Isso gera sensação de coerência e verdade. No entanto, isola o indivíduo da diversidade de perspectivas. Cada grupo vive numa realidade paralela emocional. Vieses explorados, em confirmação, grupo interno, empatia seletiva. As redes usam símbolos, hashtags e campanhas emocionais. Elas canalizam a empatia seletiva. Você sente que está lutando por algo, mas está reforçando padrões de engajamento emocional pré-planejados. Vieses explorados, pureza moral, espelho moral, narrativa. A arquitetura cria a sensação de que liberdade é poder se expressar online. Mesmo que essa expressão seja filtrada, monitorada e condicionada. A liberdade vira uma experiência subjetiva de fala, não um direito efetivo de alcance. Vieses explorados, em ilusão de controle, transparência ilusória. Mesmo pessoas críticas caem na armadilha. Elas acreditam estar vendo além do sistema. Mas o algoritmo já antecipou essa percepção. Ele oferece conteúdos alternativos controlados, criando a ilusão de dissidência. É a gestão da oposição, em a plataforma deixa a crítica existir, mas sem alcance real. Apenas o suficiente para manter a aparência de pluralidade. Como o controle psicológico digital evoluiu da propaganda política antiga? O que mudou foi a tecnologia e a sutileza. O que permaneceu é a manipulação da percepção e da emoção humana. O objetivo é moldar massas para servir ao Estado, partido ou líder carismático. Ferramentas em rádio, TV, cinema, slogans, hinos, símbolos, controle da imprensa e educação.
Vieses explorados em grupo interno, identidade nacional, narrativa heroica, repetição ilusória. Controle em emocional e simbólico, mas coletivo. As pessoas sabiam que havia propaganda. Objetivo em manter engajamento, previsibilidade e consumo sob a aparência de liberdade. Ferramentas em algoritmos de personalização, recompensa dopaminérgica, vigilância comportamental, shadow banning, microdirecionamento psicológico. Vieses explorados em confirmação, autoengano social, empatia seletiva, autoridade digital, ilusão de controle. Controle em interno e invisível. As pessoas não sabem que estão sendo manipuladas. Do discurso único para o discurso personalizado, a propaganda antiga falava para todos, a digital fala para cada indivíduo. Do medo da punição para a busca de prazer, antes, o controle vinha pelo medo, agora, pela dopamina e aprovação. Da coerção à cooperação inconsciente, hoje, o controle é voluntário. O indivíduo colabora com seu próprio condicionamento. Da ideologia para o algoritmo e a narrativa emocional, a autoridade mudou de nome. Antes era o líder, hoje é o algoritmo. O uso da emoção como ferramenta de dominação, o ser humano é controlado mais por emoção do que por razão. A construção de inimigos simbólicos, toda estrutura de manipulação precisa de um inimigo. A criação de um senso ilusório de propósito e moral nas plataformas transforma o engajamento em causa. A distorção da liberdade nas redes prometem liberdade de expressão dentro do algoritmo. A fusão entre propaganda, entretenimento e vigilância, o que antes era esforço de Estado, agora é modelo de negócio. O controle antigo te dizia o que pensar. O controle moderno te faz sentir que pensou por conta própria. As técnicas de controle emocional digital evoluíram para operações psicológicas globais ou psicossociais. Elas usam a engenharia emocional digital para moldar opinião pública, comportamento e moral coletivo em escala planetária. São estratégias que combinam tecnologia, psicologia cognitiva e vieses humanos para influenciar atitudes, crenças e emoções. Elas dividem sociedades, reduzem a resistência à manipulação e transformam informação em ferramenta de controle. O diferencial moderno é que cada pessoa recebe estímulos sob medida, invisíveis e imperceptíveis como manipulação. Algoritmos de personalização adaptam conteúdos e mensagens ao perfil psicológico de cada indivíduo. Microsegmentação emocional, em cada grupo recebe mensagens que despertam emoções específicas. Narrativas simbólicas e morais, e hashtags, memes e campanhas virais funcionam como gatilhos emocionais. Supressão invisível, em conteúdos que desafiam a narrativa dominante são reduzidos em alcance. Reforço psicológico contínuo, em likes e compartilhamentos funcionam como recompensas dopaminérgicas. Moldar percepção da realidade. Criar divisões sociais e ideológicas. Normalizar comportamentos e emoções. Ocultar intenções de manipulação. A manipulação digital é uma rede de influência. Cada viés reforça os outros, criando uma teia invisível. No centro está a sensação de que o usuário decide. Vieses centrais, ilusão de controle, transparência ilusória, familiaridade cognitiva. Função em manter a cooperação inconsciente do usuário. Algoritmos moldam quais conteúdos aparecem. Vieses explorados, confirmação, autoridade digital, narrativa. Função em condicionar percepção e comportamento. Mensagens ajustadas para despertar emoções específicas. Vieses explorados, empatia seletiva, pureza moral, otimismo social, autoengano social. Função em gerar engajamento emocional contínuo. Likes e compartilhamentos funcionam como recompensas. Vieses explorados em aprovação social, pertencimento, reciprocidade. Função em manter o usuário ativo e emocionalmente investido. Conteúdos que desafiam a narrativa são filtrados. Vieses explorados em familiaridade, empatia seletiva, confirmação. Função em controlar debate público sem censura explícita. Esses vieses não atuam isoladamente. Eles se reforçam mutuamente. A ilusão de controle aumenta o efeito do viés de confirmação. A empatia seletiva alimenta o autoengano social. A familiaridade torna narrativas repetidas mais convincentes. A aprovação social garante engajamento contínuo. A manipulação social digital é a continuação da propaganda antiga, mas agora é invisível, personalizada e contínua.
Ela explora nossos vieses cognitivos e emocionais, mantendo a ilusão de liberdade enquanto direciona nossos pensamentos e comportamentos. Em termos psicológicos, o resultado é que agimos de acordo com padrões externos, enquanto acreditamos estar decidindo por conta própria. É hora de questionar, de olhar além da tela e de reconhecer que somos mais do que apenas usuários. Desperte! Comece a questionar cada conteúdo que você consome. Pesquise fontes diversas, mesmo aquelas que desafiam suas crenças. Compartilhe este conhecimento com amigos e familiares. A verdadeira liberdade digital começa com a consciência crítica. Não seja um produto, seja um pensador.